Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Começamos hoje em Viana, onde uma cidadã de 53 anos é acusada de ser a autora da morte do namorado. É mais um caso de crime passional que choca a sociedade. Aconteceu no quilómetro 14 durante uma discussão. A vítima é um cidadão de 46 anos. O aumento de crimes passionais, que são aqueles motivados por paixão descontrolada, que até os últimos meses de 2022 provocaram mais de 10 mortes na província de Luanda, preocupam os cidadãos. A situação é gravíssima porque está relacionada com o índice de pobreza e a educação dentro das relações amorosas. A falta de união e diálogo. Com o que eu aprendi dentro da minha relação amorosa e pelos conflitos que eu tive com a minha namorada, eu penso que, primeiro, evitem relacionamentos tóxicos. É grave, principalmente cá em Luanda, na situação principalmente em que o país se encontra, né? Há relacionamentos que não estão a dar certo e tem aquele relacionamento que a parceira ou parceiro é obcecado e quando um dos dois erra, né, neste caso, a parceira ou parceiro procura meios de como livrar-se da dor. Nesta semana, aqui no quilômetro 14, no município de Viana, um cidadão de 46 anos, que em vida se chamava Firmino Guimarães, foi assassinado supostamente pela namorada depois de conviverem o aniversário dela neste bar. Segundo testemunhas, tudo aconteceu fora daqui por causa de ciúmes. Ela vem a correr, entra. Foi onde eu deduzi que ela, no momento que ela entrou, ele já estava a discutir, foi tirar algo para tentar se defender. Correu novamente, ela voltou novamente a correr, a gritar: Jandira, alejei. Eu disse: alejaste, tia linda. Ela disse: alejei o Guimar. Quando olho para trás, vejo o senhor a vir todo mole, cheio de sangue. Nós pensamos até que fosse uma feridazinha. Logo ele conseguiu andar, conseguiu chegar até lá onde nós estávamos sentada. Levantou ela a dizer: olha, essa mulher me matou, ela vai me matar, eu não vou conseguir sobreviver. Já vim ameaçar que tu não vais ficar com ninguém se não ficares comigo, porque ele disse: tu me faz se apaixonar, agora queres me deixar. E ela veio, ele fugia, que ela até já nem vivia aqui na casa dele própria, chegou de alugar um quarto a fugir a própria namorada, mesmo assim a namorada seguia sempre ele e prometia a morte, que até a fim ela cumpriu a morte. Se eu ouvi que porque viajou, porque saiu, sou pobre, mas na minha pobreza também vou abrir processo no tribunal, eu já não vou ir mais nas quadras, mais nada. Quero só a justiça. Eu não vou fazer nada. Também não posso matar um homem igual à maneira que ele matou. Não posso fazer isso. E o Serviço de Investigação Criminal na província de Luanda garantiu que a acusada de Olinda Ndozi Moisés já está detida. Portanto, foi detida, foi remetida ao Ministério Público, que manteve a sua prisão, e também foi já encaminhada para o juiz de garantia, para ultimar os termos processuais. E a psicóloga aponta as medidas que devem ser tomadas para se inverter o quadro atual. Indivíduos possessivos, durante a fase do namoro, já dão algum sinal e nós devemos estar atentos a esses sinais. Não achar que pessoas agressivas mais tarde podem mudar, não achar que pessoas descontroladas, pessoas dominadoras, pessoas possessivas podem mais tarde mudar. O funeral da vítima acontece amanhã e deixa 4 filhos. Outros destaques no Girassol Jornal: acidentes de viação e o caso de Viana, Cacoaco e Luanda no quadro das estatísticas. Gestos solidários que fazem a diferença no Icolibengo. Famílias carenciadas beneficiaram de bens alimentares e material escolar. Sentença agendada para o dia 13 do próximo mês no caso do julgamento por atos de vandalização. O fórum que analisa em Luanda o cumprimento dos 11 compromissos para com a criança. Recepção do embaixador da Bélgica no Palácio Presidencial. Garantia de reabilitação de 3 importantes escolas para o ensino secundário em Luanda.
Outra vez, boa noite. Falamos de solidariedade a seguir com o essencial sobre um gesto protagonizado hoje pela Embaixada de Israel em Angola. E também pela ONG Atos. A beneficiária foi a comunidade de Kamizungu, no município de Icolibengo, que recebeu um donativo composto por bens alimentares e também material escolar. Situado no município de Icolibengo, em Luanda, Kamizungu é um pequeno bairro localizado no distrito urbano de Catete. A falta de acesso aos transportes públicos, o desemprego e a inexistência de uma escola de ensino médio constam das preocupações da juventude. Onde é que nossos alunos da nona classe vão fazer o seu ensino médio? E não há recursos para a gente construir uma escola de ensino médio aqui no Kamizungu, tendo em conta que nosso objeto social é sem fins lucrativos. A localidade dispõe de um posto de saúde, um chafariz e um centro de formação profissional erguidos pela organização não-governamental Atos, que inclusive está a construir mais de 40 casas sociais. Mas agora, através de um grupo de empresários, nós recebemos agora mais doações e trabalhamos com desenvolvimento inclusivo, que é trabalhar com a população, a própria população participa da construção do seu bairro. Nossa meta é atingirmos 200 casas. Como que não tinha uma escola aqui, estudava no baixo de árvore. Mas agora outra coisa, os alunos já são muito. O Tamari não está a ajudar só os miúdos daqui do Kamizungu. Também são de outra área, também estão a vir estudar aqui. E a escola. Pelo menos o governo nos ajuda mais uma escola para ele também lhe ajudar para fazer mais uma outra escola. Na manhã de hoje, o embaixador de Israel em Angola procedeu à entrega de bens alimentares e material didático. O diplomata acredita que a aposta na educação é fundamental para o desenvolvimento de África. A ideia é transmitir esse conhecimento aqui. E já por 2 vezes nós tivemos workshop, passar a filosofia de educação para esse tipo de projetos aqui com a organização Atos. A ideia é criar um modelo que possa, de certa forma, nos manter conectados e criar impactos de longo prazo e, de facto, mudar a vida de cada uma dessas pessoas tocadas pelo projeto. Esta é uma horta ecológica que serve para processar produtos orgânicos. Os alimentos produzidos aqui vão depois para a cozinha comunitária, que serve para abastecer toda a comunidade do Kamizungu. Frutos da instalação do projeto social Atos, que sobrevive de apoios, foi a erradicação da desnutrição, da gravidez precoce e, segundo contam os jovens do bairro, a localidade não tem qualquer índice de criminalidade. Falando assim de gravidez precoce, nós estamos no nível 0. Em 2019 nós tivemos mais de 8 crianças concebidas. Só para dizer que os jovens aqui são estudantes, alguns ficam aqui no campo de futebol. Além de ajuda financeira, também tem nos ajudado a ter mais conhecimento e profissão. Nesse caso, no meu lado, não tinha profissão quando eu entrei aqui. Agora tenho uma profissão, sou serralheiro, já é bom. E a vida de mototáxi já deixa um pouco. O bairro Kamizungu, que fica a 80 km do centro de Luanda, conta com mais de 1.300 famílias. Audiências que marcaram o dia no Palácio Presidencial. Em destaque. Ora bem, e no primeiro dia do Fórum Nacional da Criança, aqui em Luanda, esteve em análise, no caso, o cumprimento dos 11 compromissos da criança. No evento aberto hoje, a Ministra da Família anunciou que, para atender melhor o cumprimento, os municípios passam doravante a beneficiar de uma verba específica. Sala cheia, caneta e bloco de apontamentos na mão, olhares atentos, com um único propósito: analisar as estratégias para a obediência dos 11 compromissos da criança. O avanço acelerado da tecnologia tem permitido com que as crianças sintam mais apetecíveis e mais atrativas aos meios tecnológicos, startups, aos telefones, e é aí onde nós queremos introduzir conteúdos positivos que possam assegurar uma melhor formação e educação da criança. E porque o assunto é sobre elas, tiveram direito à palavra. Nós trouxemos algumas contribuições que envolvem melhorar a situação das crianças no país, como aumentar mais creches, acabar com a delinquência infantil,
acabar com a mortalidade materna infantil. Que sejam saudáveis, que cresçam em harmonia e que sejam felizes e que tenham direito à escola. Queria mesmo apelar sobre o compromisso número 1, que é a esperança de vida ao nascer, que melhorasse mais o funcionamento dos hospitais, que se aumentasse mais maternidades infantis para que as nossas mamães não sejam obrigadas a nascer em casa, para reduzir o número de mortalidade materna infantil. Para ver atendida essas preocupações, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher tem como estratégia descentralizar o atendimento à criança. E como tudo começa nos municípios, nada mais do que se não trazer para aqui os administradores municipais, os vice-governadores e os ministérios ligados à implementação dos 11 compromissos para abordarmos essa questão a fundo e a partir de hoje retomarmos a implementação destes 11 compromissos. Os orçamentos são elaborados pelas províncias, pelos departamentos ministeriais e é com esse orçamento que nós vamos trabalhar. O 8º Fórum Nacional da Criança marca, assim, 7 anos depois, o regresso das discussões à volta do cumprimento dos 11 compromissos assumidos pelo governo angolano e seus parceiros para ver melhorada a situação da criança angolana no seio em que está inserida. Para a Unicef, a realização deste fórum mostra que o governo está preocupado com a execução dos 11 compromissos. Entretanto, é preciso fazer mais. Eu acho que é uma demonstração da importância que a criança tem, que a situação melhorou, mas ainda temos muitos desafios. Ainda temos, por exemplo, o desafio da desnutrição crônica. 38% das crianças menores de 5 anos têm desnutrição crônica. Nós estamos a elaborar um documento que é a Política Nacional de Saúde Comunitária. Esta política visa, sobretudo, encontrar dentro da comunidade, portanto, líderes locais que possam nos ajudar a fazer esse trabalho de diagnóstico precoce, não só desses casos de malnutrição, mas de outras doenças. A partir deste diagnóstico, portanto, haja intervenção a nível local. O 8º Fórum Nacional da Criança avaliou o grau de cumprimento das ações sobre os 11 compromissos para com os menores no período de 2017 a dezembro de 2022. Viana e Cacoaco e o município de Luanda são os que lideram as estatísticas em termos de acidentes de viação a nível da capital do país. Em toda Angola, só no primeiro trimestre, as estatísticas apontam para mais de 3.500 acidentes. A média é de 39 acidentes por dia. Os acidentes de viação continuam a ser a segunda maior causa de morte no país depois da malária. Luanda é, por esta altura, a província que domina negativamente as estatísticas, com 200 mortos só no primeiro trimestre deste ano. Relativamente às províncias com maior destaque nos acidentes de viação, há aqui a referenciar a província de Luanda como sendo a mais crítica, uma vez que contribuiu para a sinistralidade rodoviária, com 835 acidentes de viação, 200 mortos, 921 feridos. A seguir a província de Luanda, nós registramos a província da Huila como também outra muito crítica do ponto de vista da sinistralidade rodoviária, e a província de Benguela posicionou-se no terceiro lugar. O superintendente-chefe Adriano do Rosário realçou que a estrada de Viana e a Via Expressa são as que mais acidentes de viação registram. Os acidentes ocorrem com muito mais frequência no município de Viana, e aqui no município de Viana estamos a fazer referência à Estrada Nacional 230 e a sua ligação com a Avenida de Olinda Rodrigues. O município de Cacoaco, que também abrange a Via Expressa, que é a Avenida Fidel Castro Ruz, e também o município de Luanda, sendo esses três aqueles que mais contribuem para a ocorrência de acidentes de viação dentro das localidades e fora das localidades, tal como fiz referência à Estrada Nacional 230, a Estrada Nacional 100, a Estrada Nacional 110, estas são as estradas nacionais que mais acidentes de viação têm estado a registrar. O desrespeito ao Código de Estrada por parte de alguns peões que fazem a travessia em locais inapropriados, mesmo com a construção de algumas pedonais, tem contribuído de forma significativa para o aumento de mortes a nível das estradas nacionais. As normas do Código de Estrada
Aqui onde nos encontramos, podemos assistir vários pontos de maior ocorrência de acidentes de viação e mesmo com os vários relatos dos acidentes de viação, com os vários relatos dos mortos e feridos, ainda temos cidadãos que continuam a atravessar fora do local apropriado, a atravessar fora das passadeiras. Continuamos a ter condutores que conduzem em excesso de velocidade e não cedem prioridade aos peões. E as regras do Código de Estrada devem ser cumpridas no sentido de podermos, em conjunto, inverter o quadro da sinistralidade rodoviária. A 29 de maio último, em sede de Conselho de Ministros, foi aprovado o Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027, documento que contém os objetivos estratégicos e operacionais para reduzir o número de acidentes rodoviários no país. A agenda no Palácio em Destaque foi hoje recebido pelo chefe de Estado, o embaixador da Bélgica em fim de missão. No encontro ficou a garantia de que Angola e Bélgica vão unir esforços para dinamizar o corredor do Lobito. Também foi recebida em audiência no Palácio a presidente da Cruz Vermelha de Angola, Delfina Comandala. Angola e a Bélgica vão unir esforços para acelerar e massificar a gestão do corredor do Lobito, com foco na diversificação da economia nacional. A informação foi dada no final da audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, ao embaixador belga em Angola, em fim de missão. As empresas europeias que ganharam o projeto de gestão do caminho de ferro e os países, porque as empresas fazem parte de um país, têm todos a grande vontade de avançar rapidamente neste projeto. Do lado belga, a empresa que participa, a Vecturis, espera de poder lançar a formação do pessoal ferroviário no Ambo. O embaixador do Reino da Bélgica em Angola, em fim de missão, revelou que o porto de Antuérpia do seu país está a cooperar com o governo de Angola a fim de formar profissionais angolanos no ramo portuário. O porto de Antuérpia, que é o segundo maior porto de Europa, foi convidado para as autoridades portuárias e pelo senhor ministro dos Transportes de acompanhar na capacitação do setor portuário angolano. E tem dois projetos agora que ficam na mesa. Um projeto é de trabalhar juntos na redação de uma estratégia nacional portuária angolana, em que as pessoas de Antuérpia vão oferecer o conhecimento, exemplos e tudo isso. Como fazer de um porto um polo de desenvolvimento. Segundo projeto seria de transferir para Luanda o centro de formação do pessoal do setor portuário. Depois da sua audiência, a presidente da Cruz Vermelha em Angola mostrou-se preocupada com a perda de vários patrimónios da instituição que dirige. A situação do património é de veras preocupante porque, como sabe, quando a Cruz Vermelha portuguesa deixou Angola, passou todo o património da Cruz Vermelha portuguesa para a Cruz Vermelha de Angola. O que se passou durante os anos é que este património foi abocanhado, foi por pessoas estranhas à organização. Este foi também um dos problemas que eu falei com o senhor Presidente da República e vamos ter que resolver esse problema. O pagamento dos salários dos funcionários da instituição é outra preocupação que Delfina Comandala levou ao Presidente da República. Também pedi ajuda ao senhor Presidente da República, que é o Presidente honorário da Cruz Vermelha, como disse, a questão dos salários. Ele, com bastante preocupação, prometeu-nos ajudar. A nova presidente da Cruz Vermelha em Angola venceu a candidata Faustina de Souza durante a 5ª Assembleia Geral Ordinária da organização em maio deste ano. O Presidente da República assinou hoje um decreto a exonerar Ângelo de Bairros da Veiga Tavares do cargo de consultor do Presidente da República. No outro diploma, o Presidente João Lourenço nomeou Ângelo de Barros da Veiga Tavares para o cargo de Inspetor-Geral da Administração do Estado.
E por conveniência de serviço, o Presidente da República dá por fim do mandato de Maria Juliana de Carvalho Vandunen de Fontes Pereira, de administradora executiva do Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola. Maria Juliana de Carvalho Vandunen de Fontes Pereira é nomeada agora para o cargo de vice-governadora do Banco Nacional de Angola. Por último, João Lourenço nomeou Marília de Fátima Trindade Viana Poças para o cargo de administradora executiva do Conselho da Administração do Banco Nacional de Angola. E avançamos. A Vice-Presidente da República visitou hoje 13 escolas de referência para o ensino secundário em Luanda. Tratam-se das escolas Anangola, Ngolanzinga e Ngingambandi, que se encontram em mau estado de conservação. No final, a Vice-Presidente garantiu que as escolas serão reabilitadas. A aposta na educação constitui um dos grandes desafios do Estado angolano. Pelo país, várias escolas carecem de condições para melhor acolher os estudantes e facilitar o aprendizado. Na capital, Luanda, 3 grandes instituições são exemplo disso. É o caso das escolas número 1304 Anangola, 1224 Ngingambandi e o Colégio Público 1226 Ngolanzinga. Na Anangola, em atividade desde 1974, os problemas são vários. Em termos de estrutura física, a escola encontra-se com muitas fissuras que carecem mesmo uma certa reabilitação, mas temos outros problemas que é do próprio funcionamento da escola, de alguns meios para trabalhos. Quem por aqui passou revela nostalgia. Eu estudei aqui, que eu nasci no Sabizanga e depois fui aqui à escola de trás que chamávamos Anangola Pequeno. Comecei a estudar aqui. Então, para mim é um momento histórico, um momento de grande importância. No Colégio Público Ngolanzinga, a preocupação passa pela falta de meios para a experiência nos laboratórios de química. Não é só a escola Ngolanzinga que tem um problema de reagentes. De uma maneira geral, todos os laboratórios têm esse problema de reagentes. Estamos a tentar um protocolo com alguma empresa que se prontifique a importar ou a trazer-nos para aqui os reagentes. Sabe que são materiais sensíveis, não é qualquer empresa que pode ser licenciada para fazer esse tipo de transporte. É oneroso também fazer esse transporte e então exige alguma delicadeza para se fazer esse transporte. Esta é a grande dificuldade que nós temos, porque no mercado nós não encontramos empresas que nos forneçam reagentes. Já na escola Ngingambandi, com 42 salas, os problemas são igualmente visíveis. Por aqui, estudou também a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que, em visita na instituição do ensino secundário, mostrou-se preocupada com o atual estado da estrutura. Precisamos de devolver ao Ngingambandi a dignidade, a imponência desta escola e toda a traça original que a escola tinha. Vamos intervir ainda no decorrer deste ano para preparar melhor a recepção dos estudantes no próximo ano letivo. A escola, que tem atualmente 3.500 alunos, enfrenta várias dificuldades, mas a degradação é a que mais se destaca. E, inclusive, esta ala onde nos encontramos teve mesmo de ser desativada e, por isso, vários alunos chegaram a abandonar esta instituição. Ainda no trabalho de campo pelas escolas, Esperança da Costa assegurou que as escolas vão beneficiar de reabilitação. Do Anangola melhorar, sobretudo, a gestão organizativa da escola e a gestão administrativa. Melhorar substancialmente. Na escola Ngolanzinga, um modelo que também já parece ser um modelo que deva ser copiado e alargado para as outras escolas, uma gestão participativa onde há a contribuição direta das comissões de pais. Já aqui no Ngingambandi precisamos de fazer uma intervenção de fundo. Frio na Huila e movimento nos hospitais. Em destaque.
É daqui a pouco neste jornal. Falamos agora dos preparativos para a terceira edição da Bienal de Luanda. Esteve hoje reunida a comissão encarregue da realização do Fórum Pan-Africano e uma das novidades, que deve marcar a edição 2023 do evento, é a junção dos antigos presidentes e jovens líderes no mesmo espaço para debate. Chefes de Estado e do governo do continente africano e do mundo são esperados na capital do país para a terceira edição da Bienal de Luanda. A comissão multissetorial encarregue para a realização do Fórum Pan-Africano esteve reunida sob orientação da Ministra de Estado para a área social. O objetivo deste encontro foi avaliar o nível de organização deste evento, que reunirá pela primeira vez no mesmo espaço antigos presidentes e jovens líderes africanos para falar da África. Normalmente, naquilo que se chama o diálogo intergeracional, era frequente que o diálogo entre os jovens, 150 jovens do nosso continente, só dialogassem com os presidentes. Este ano vamos pôr no mesmo foro o diálogo também com ex-presidentes africanos e com comissários das comissões econômicas regionais. Pela primeira vez se abre o foro no âmbito de interlocução maior que nos anos anteriores. Por outro lado, o facto de se tentar dar uma certa predominância às questões da política diplomática ou da política e da diplomacia permitirá que o foro, nesse ano, tenha esse pendor que também é de circulação e permitirá reforçar relações bilaterais entre nós e os convidados que cá virão. Para esta terceira edição, prevista para os dias 22, 23 e 24 de novembro, o Fórum vai abordar questões cruciais sobre o continente africano, que promovam a prevenção da violência e fomentar a resolução pacífica de conflitos, incentivando o intercâmbio cultural em África e o diálogo intrageracional. É bom dizer que desde maio já começamos a fazer um conjunto de atividades e preparativos significativos que vão a dois níveis. Um primeiro nível que é político-diplomático, que, por exemplo, houve a assinatura do acordo no mês de março com a Unesco, o acordo oficial que permitiu a renovação das edições, e depois também, muito recentemente, houve o acordo com a Organização dos Estados da África, Caraíbas e o Pacífico. Isto a nível de política e diplomacia. Do ponto de vista prático, aqui no mês de maio aconteceu o Fórum Internacional de Mulheres, que também reuniu, vou dizer, representantes de todo o continente para refletir sobre as preocupações da mulher no nosso continente. E, nesse instante, a partir do momento em que se despoletou a primeira reunião intermultissetorial do nosso país, do nosso governo, os ministérios já estão a trabalhar em conjunto, há pontos focais em diferentes ministérios e a Comissão está encarregue de articular aquele que será o trabalho mais específico para que no mês de novembro, nos dias 22, 23 e 24, possamos realizar esta terceira edição da Bienal sem qualquer problema. A Bienal de Luanda é o Fórum Pan-Africano para a Promoção da Cultura da Paz e Não Violência, resultante de uma decisão saída da 24ª sessão da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana em 2015. Este evento conta com a organização da Comissão da União Africana, do Governo da República de Angola e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Presidência sul-africana suspende juízes por incumprimento de prazo. O tema vai estar no Compacto Internacional em destaque. O desenvolvimento é a seguir com a Janete Meio-Dia. Janete, já está aqui? Boa noite, Janete. Boa noite, Quina Santos. Boa noite, Simeão Mundula. Ora. Assim que nos acompanha, boa noite igualmente. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, suspendeu 2 juízes do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, por não terem proferido mais de 20 julgamentos nos prazos estipulados. Segundo o comunicado da presidência sul-africana, os juízes foram suspensos para permitir que o Tribunal de Conduta investigue suspeitas de má conduta dos magistrados em relação aos atrasos. Alguns dos julgamentos em atraso datam de 2018. Os 2 juízes alegaram problemas de saúde e responsabilidades familiares para justificar as pendências. Tem outras notas internacionais. Confira. A Etiópia foi, em 2022, o palco do conflito armado mais mortífero em todo o mundo, desde o genocídio do Ruanda, em 1994, com mais de 104 mil mortes registradas na Guerra do Tigre, no norte do país.
De acordo com o Índice Global da Paz, elaborado pelo Institute for Economics and Peace, os combates entre as forças da defesa da Etiópia, da Eritreia e o grupo Frente Popular de Libertação do Tigray são o acontecimento mais mortífero desde 1994. Para o Institute for Economic and Peace, a violência resultante do conflito armado também aumentou na região de Oromia. O relatório indica ainda que no Mali, as mortes relacionadas com conflitos aumentaram em 154% em 2022, o que torna mais expressiva a degradação da região austral de África. O agente da polícia francesa, que disparou mortalmente contra um adolescente nesta terça-feira, está sob investigação por homicídio voluntário, segundo as autoridades do país. O acontecimento gerou vários protestos e uma marcha que aconteceu hoje sob liderança da mãe do menor. E para lidar com os distúrbios, a polícia francesa mobilizou 40 mil agentes em todo o país, depois de vários prédios públicos terem sido incendiados e danificados no norte da França. Desde o início dos protestos, a polícia fez 180 detenções. No subúrbio parisiense de Nanterre, local onde o menor de 17 anos foi morto, decorrem homenagens com flores e escritos apelando à justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível por 8 anos. Antes do início da sessão, o ex-presidente brasileiro afirmou que não cometeu nenhum crime e que este julgamento é uma ação política, cujo objetivo é fazer a esquerda não ter concorrência em 2026 para uma reeleição do atual presidente Lula da Silva. Jair Bolsonaro está a ser acusado de crimes como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que provavelmente recuperou presumíveis restos humanos dos destroços do submersível que implodiu numa viagem para ver o Titanic no Oceano Atlântico. Mas a entidade admitiu que há ainda muito trabalho por se fazer para determinar as causas da implosão do submersível Titan, que tinha 5 pessoas a bordo. Os presumíveis restos vão ser levados para os Estados Unidos, onde profissionais médicos vão fazer uma análise formal. Antes do fim, importa aqui referir que o Tribunal Eleitoral do Brasil já tomou a sua decisão e Jair Bolsonaro tornou-se elegível por pelo menos 8 anos. Aqui na Santos e Simeão Mundula é tudo. Boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada por estas informações. Muito bem, Janete. Estamos juntos. Frio e o movimento nos hospitais da província da Huila. O mês de junho não terminou, mas as estatísticas por lá avançam. Há muitos casos de doenças respiratórias. O balanço de atendimento feito até o momento nos principais hospitais da região apontam para mais de 6 mil casos de doenças respiratórias. Mais de 6 mil casos de doenças respiratórias foram registados na Huila neste mês de junho, em consequência das baixas temperaturas próprias do período de cacimbo nesta região do país. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade foram as mais afetadas pelas doenças respiratórias na província, com mais de 70% dos casos. É uma das províncias mais frias de Angola. Normalmente, quando chega essa fase do cacimbo, tendencialmente os números daqueles que entram nas unidades sanitárias com problemas de insuficiência respiratória tendem a aumentar. Só este mês temos mais de 6 mil pessoas que deram entrada nas unidades sanitárias com problemas de doenças respiratórias agudas. Toda essa franja tem sido atingida, mas com maior realce para crianças menores de 5 anos que têm dado entrada nas nossas unidades sanitárias. Para realçar que, numa altura como esta, todo o cuidado é pouco, a vaidade deve ser colocada de lado, deve colocar agasalhos, os casacos devem ser de facto valorizados e também utilizar alimentos quentes para tentar suprir as necessidades dos organismos. O porta-voz do Gabinete da Saúde garante que os hospitais da província possuem medicamentos para o tratamento dessas doenças. A nível das unidades sanitárias estão todas apetrechadas em termos daquilo que é
medicamentos para poder atender as doenças do foro respiratório. Estamos a falar das doenças sazonais, de várias complicações que possam surgir. Mas a ideia que nós queremos passar e que o gabinete está a lutar para isso é que haja aquilo que nós chamamos de sensibilizar as comunidades, não é? No sentido de partir pela prevenção, para que as pessoas possam se prevenir contra exatamente o frio. Morreu hoje, vítima de acidente de aviação, o diretor de Comunicação Institucional e Imprensa dos Serviços de Migração e Estrangeiros, Simão Milagre. O acidente aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 2 horas, na Via Expresso. Uma manobra perigosa esteve na base do acidente. Uma família inconsolável pelo passamento físico de Simão Milagres dos Santos Chitungo, falecido vítima de acidente de aviação nesta quinta-feira na Via Expressa, nas imediações do bairro Capalanga, município de Viana. Aquilo que nos chegou foi uma tristeza grande, porque eu até agora custa acreditar que ele foi. Custa acreditar que ele foi, porque eu estava lá no conhecimento, no terreno, né? Quando cheguei, eu estava em dúvida, eu estava a dizer, não, estou equivocado, por isso que ele não foi, ainda está respirando, ainda fui para ele ver, encontrei, falei, não, está a respirar, baixei, com aquela intuição, naquele ainda está em vida, não sei o quê, porque eu não estava a acreditar. O malogrado, em vida, exerceu a função de diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Migração e Estrangeiros. Trabalhei diretamente com o comissário Simão Milagres. É um momento em que faltam palavras, num momento difícil, faltam palavras para se dizer, mas sim, são as informações que foram veiculadas pelas autoridades da aviação, né, das autoridades policiais, que ocorreu às 3 horas da madrugada, e se calhar mais elementos, os órgãos de direito dirão, né, o que de facto ocorreu, mas nós lamentamos a perda do comissário, um quadro jovem, muito jovem, que ainda tinha muito para dar, né? Vamos sentir muito bem, o vazio é enorme, porque em termos de comunicação, no nosso gabinete, era uma pessoa, ensinava, era professor de comunicação para nós. Nós entramos sem experiência nenhuma daquilo que é comunicação. Mas hoje podemos entender algumas coisas, porque ele, graças a ele, nos abriu as vistas, nos deu a luz de como que se faz a comunicação. O chefe Milagre foi um pai para nós, foi um incentivador, foi um líder, foi aquele chefe que todo subordinado desejaria ter por perto. O cunhado do comissário Simão Milagre conta que a triste notícia pegou a família de surpresa e descreve como era a vítima em vida. O malogrado era conhecido como um homem de trato fácil que olhava sempre pelo bem do próximo. Foi uma pessoa muito boa, atencioso, carinhoso com os seus, né? Amigo, um bom companheiro. Para mim, ele me tratava mais que um cunhado, como fosse irmão a um filho, estávamos sempre juntos, né? Para a família, o malogrado era pai e amigo de todos. A sua morte deixa um vazio impossível de preencher. Falamos a seguir dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. E o ato de celebração acontece na Nunciatura Apostólica. Onde está o repórter Francisco Soares, que se junta a nós com mais detalhes. Soares, boa noite. Como é que vão as coisas por aí? Boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui na Nunciatura Apostólica da Igreja Católica em Angola, a comemorar os 10 anos da anunciatura do Papa Francisco, desde que foi anunciado como o líder maior da Igreja Católica no mundo.
Agora vamos a uma conversa rápida com a representante da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, a senhora que está aqui para falar conosco, a senhora Carla Leitão Ribeiro. Vamos ouvi-la. Muito mais amoroso, muito mais crucial com a nossa população em particular. Achamos que a nossa população vem beneficiando cada vez mais das obras da Igreja Católica. A religião católica é uma religião que data de muitos anos, da nossa coexistência ainda como colônia e hoje cada vez mais consolidada a nível do nosso país. Para o nosso partido, para o MPLA, e que é hoje o partido do governo que dirige Angola, nós estamos gratos. Como disse o nosso pontífice, o nosso Pôncio, que se pronunciou, sente que as nossas relações são hoje cada vez mais próximas, mais consolidadas, mais proativas e que têm trazido obras. E significa para nós envolvimento, desenvolvimento, crescimento, progresso. E é isso que sentimos. E achamos que devemos enveredar cada vez mais por esse caminho. O Estado angolano é um Estado laico, mas para a Igreja Católica é um Estado que sempre se afirmou. Pode-se considerar a Igreja Católica parceiro estratégico do governo? Absolutamente. É. Na educação, na saúde, na cultura, na defesa do patrimônio cultural, na defesa do patrimônio social. A Igreja Católica tem feito bastante. Temos obras, testemunham com obras, as obras estão aí. E muitos de nós viemos da Igreja Católica como estudantes e hoje quadros se diferenciam e se referenciam a nível nacional. Como está a relação entre a Igreja Católica e o partido MPLA neste momento? Muito boa, por isso estamos aqui. Eu represento neste momento a vice-presidente, a camarada Luísa Damião, e nós sentimos-nos muito bem, estamos plenamente próximos, juntos e, sobretudo, prontos para um futuro risonho. Aqui ouvimos as palavras da representante, da vice-presidente do MPLA, a senhora Carla Leitão Ribeiro, ela que está aqui na comemoração do pontificado do Papa Francisco, 10 anos de pontificado do Papa Francisco, os anos que se passaram desde que ele foi eleito o Papa Mundial ou líder mundial da Igreja Católica. Como disse, estamos aqui onde o pontífice, o líder da Igreja Católica aqui em Angola, está a organizar uma noite de comemoração, de cumprimentos entre várias individualidades, desde individualidades políticas, individualidades diplomáticas, da sociedade civil e também religiosas, onde o anfitrião é Dom Giovanni Gaspari, ele que é o nuncio apostólico da Igreja Católica em Angola e São Tomé e Príncipe. Por agora, estas são as notas que temos para passar a si, nosso caro telespectador. Boa noite, Kine Simeão, e boa noite a todos. Boa noite, Francisco Soares. E já na ponta final, Madonna, que esteve internada, sob cuidados médicos, mas já teve alta. A cantora foi forçada a adiar uma turnê alusiva aos seus 40 anos de carreira. A turnê mundial em comemoração dos 40 anos de carreira da cantora Madonna foi adiada por conta de uma infecção bacteriana
que a deixou internada na unidade de terapia intensiva por vários dias. Segundo o empresário da artista, Guy Ozeri, que publicou a notícia nas redes sociais, o estado da cantora é estável. Madonna não fez declarações públicas sobre o adiamento da turnê. O último post da cantora nas redes sociais foi feito no dia 20, com muitas fotos a mostrar os preparativos para os shows. A calmaria antes da tempestade, escreveu a cantora na sua conta Twitter. O empresário de Madonna disse que uma nova data de início para a turnê e para os shows remarcados serão comunicados. A turnê foi anunciada em janeiro deste ano e estava prevista para começar no próximo dia 15 em Vancouver, no Canadá, com ingressos esgotados. Madonna tinha apresentações marcadas em outras 22 cidades da América do Norte, 11 na Europa, além de outros 4 shows no México. Até agora, são 44 shows esgotados. E com esta notícia da Rainha da Pop, encerramos a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, para mais um encontro. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite e passe bem. Estamos juntos. Boa noite.